Olá! Então, ontem eu abri a caixinha de perguntas, enfim, para o pessoal conversar. Aí hoje eu resolvi gravar. Teve duas perguntas, enfim, dois comentários que acabaram chamando atenção. Um é com relação, que a pessoa falou assim, mas eu não consigo, eu queria ter essa força, eu queria ser forte, alguma coisa nesse sentido. Que ela faltava força de vontade. Acho que era essa palavra, força de vontade, para conseguir. Então, o que eu, Daiane, né? Isso são todos pitacos meus. O que eu imagino? Que às vezes, nem sempre, a gente, naquela ansiedade de atingir o objetivo, você acaba usando estratégias que não são as corretas, ou que não. Porque eu querer é uma coisa, o meu corpo aceitar é outra, né? Começa a parte desse princípio. Como eu já respondi outras vezes para as gurias, né? Eu acredito muito na reeducação, no processo que eu fiz, né? Que foi reeducação alimentar, meu corpo acostumou, tô legal, aí eu vou para eu fui em fase, em processo. Às vezes a pessoa faz muito restritivo, eu fiz restritivo. Isso eu fui descobrir. Não é que eu vou descobrir que na verdade você não aceita, né? Partir do princípio que a gente começa a fazer errado, a gente faz errado e não aceita. Você não, tô fazendo certo. Eu sou assim, então pra mim toda a vida fiz certo. Mas claro que algumas coisas aconteceram assim, né? Que acabaram, talvez não tenha feito tão certo assim. Então nesse processo eu acabei descobrindo, né? Depois de quase 3 anos que um dos erros que eu achava em primeiro momento que foi só a parte, porque eu fiz um mês, uma época do jejum de 24 horas. Mas eu fiz porque eu não tinha fome, né? E eu li, e é o que todo mundo diz, você tem que respeitar a tua fome, não tem fome, não come. Era o que eu fazia. Porém, isso depois de quase 3 anos eu acabei descobrindo que era uma estratégia errada. Eu poderia sim fazer o jejum de 24 horas se eu quisesse, se eu não tivesse fome. Porém, quando eu fosse abrir a minha janela, eu teria que comer muito bem. Ou seja, eu teria que naquela abertura de janela, o quanto que o organismo, não pode contar calorias. Não conta caloria, mas você precisa ter uma ideia do quanto você pode ingerir, né? O que acontece? A gente faz muito restritivo. Não é uma coisa que eu conto e também não é uma coisa que eu estimulo a fazer. Eu fiz muito restritivo, embora eu achasse que não. Hoje eu já consigo entender que sim, que eu fiz restritivo demais, que eu mesmo contabilizando ali a questão, eu cuidava muito dos carboidratos, que era o que me interessava, e a questão de calorias, isso que eu fazia treino puxado, não era treino fraquinho, assim, de ir lá e dar uma caminhadinha e meia horinha deu boa. Eram treinos de 1 hora, 45 minutos puxado, com carga. A minha ingestão calórica da época, né, não... quando chegava em 800 era muito. Agora imagina assim, uma pessoa comendo menos que 1000 calorias por dia, malhando, pesadinho, não era coisa, né, como eu falei, não era um treino que passava a mão na cabeça, né? Realmente um treino mais puxado. E eu acabei, então, ferrando, né? De certa forma, eu ferrei com a saúde, né? Algumas coisas estão aparecendo hoje, outras não. Ainda não. Mas, enfim, foi um erro que eu demorei um pouquinho pra... Mas, enfim, contando toda essa história, o que eu quero dizer? Que, primeiro de tudo, às vezes você não tá conseguindo, tá usando a estratégia errada. Primeiro ponto. Estratégia errada. Pode ser uma reeducação alimentar, se você fizer restritiva também vai ser uma bosta, que você não vai conseguir levar. Se fizer low carb restritivo, você tá fudido, porque você não vai conseguir levar também. A low carb, ela não é restritiva no sentido que você tem, sim, N opções e que você pode sim comer, de certa forma, dentro da tua sociedade. Porém, ela é limitada, sim, né? Você não come arroz, não come feijão, não come macarrão. Mas isso não tem valor nutricional. Mas tem as calorias que você precisa ingerir. Pelo menos a parte calórica, você vai conseguir.
Então a gente tem que cuidar muito. Não tem a parte nutricional, mas a questão de energia pro teu corpo funcionar tem, né? Então você precisa saber se você não tá fazendo uma restrição. O que a maioria erra? Imagina que, pra mim mudar meu estilo de vida, eu tenho que comer igual um passarinho. 2 folhas de alface, duas folhas de alface, uma fatia de tomate e um pedacinho de carne. Esse é o que a maioria faz, né? Agora não, porque o pessoal até não compartilha muito os pratos, mas geralmente quando eu acompanhava mais os grupos, eu tinha um mini infarto quando eu via. Porque como eu errei, entendeu? Como eu errei, e eu levei um tempo até eu aceitar que sim, que eu errei, mas eu sabia que eu errava, mas eu não contava, tipo, eu não assumia, mas eu sabia que tava errado. Aí, quando eu via, assim, os pratos, eu pensava, meu Deus do céu, me dá um desespero. A pessoa não ia conseguir, a gente sabe, ela não ia conseguir por muito tempo. Aí ela se frustra, porque, eu não consigo. O fato de você dizer pra você mesmo que você não consegue, você tá autoafirmando, eu não consigo, mesmo quando você for tentar. O teu subconsciente já vai estar dizendo pra você, mas você não consegue. Lembra que você disse? Agorinha mesmo, você acabou de me dizer. Claro que essa é uma loucura, umas conversas minhas, assim, né? Mas de certa forma, a cabeça da gente conversa com o corpo, né? Então, a tua mente, a tua mentalidade dizendo pra você, eu não consigo. Aí você deixa guardadinho isso ali. Quando você vai tentar, a tua própria cabeça diz, você não consegue. Tentar por quê? Se você nem consegue. Entendeu? Então, são coisas assim. A gente precisa se reeducar, tanto na alimentação. A cabeça, eu acredito que manda muito, 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 muito no processo. É muito mais uma reeducação mental do que alimentar, se for analisar. Porque se a tua cabeça estiver de boa, o corpo vai obedecer, né? Então, essa parte de dizer eu não consigo, não digo. O exercício que tem que fazer por dia é eu posso, eu quero, eu vou tentar. Eu não consigo, não pode nem passar pela cabeça, porque, né, a gente acredita no que a gente pensa, né, no que você produz pra você. Se você diz que não consegue, então não vou ser eu que vou dizer que você consegue, né? Porque se você tá dizendo que não consegue, então a tua cabeça vai entender que não consegue. Tá, mas isso não é uma coisa tão fácil, né? Ai, Daiane, mas eu não consigo. Essa palavra já tá na boca, na cabeça, tá em tudo. De repente, né, se não é restritivo, se não é esse exercício diário de você dizendo a você mesmo que não consegue, sendo pessimista, né? Se não for isso, quem sabe seja o caso de você procurar uma ajuda profissional, né? Mas é que aconteceu alguma coisa, agora com essa pandemia eu acabei me descontrolando, não consegui lidar com os sentimentos, a incerteza, o medo, eu fui pra comida, quer dizer, então aí é um outro probleminha. Não é questão de vontade, porque pela tua vontade você seguiria a tua dieta, né? Mas veio a pandemia, veio um sentimento, veio uma briga com o marido, veio um filho que ficou revoltado, que sei lá, que deu algum problema, que ficou doente, ou um problema com algum familiar. Tudo isso bagunça. Então, nesse caso, você não sabe, não consegue lidar com as tuas emoções, com esse turbilhão de coisas que acontecem, ajuda profissional, um psicólogo, fazer uma terapia. Mas isso é coisa de fresco. Não é. Tem pessoas que precisam disso. Tem pessoas que, por algum motivo, a cabeça não vai ajudar. Ela sofre porque ela quer, mas ao mesmo tempo ela diz que não quer, porque ela diz pra ela mesma que não pode, que não consegue, mas ela quer. E daí ela fica naquele sofrimento, ela vai até um ponto e volta, porque o corpo mesmo fica, é uma briga, sabe, entre ela, o corpo, a vontade, não é uma falta de vontade. Não tá ajustado alguma coisa aí dentro, sabe? Então, de repente, fazer uma terapia, o pessoal fala muito em terapia cognitiva, acho que eu nem sei o que é, mas diz que é bom. Esse tipo de coisa que a gente tem que procurar, né? Eu leio muito, né, e tal, uma das coisas que eu li que o pessoal joga muito pra ansiedade. Que foi ansiedade. Não que não tenha, claro que algumas pessoas vão ter esse esquema aí de ansiedade, tudo é ansiedade. Mas às vezes
É a gente dando desculpa. Alguém tem que ser o culpado. Ah, é o e como eu disse, se não é nenhum dos casos anteriores, se não é caso... Ah, eu não preciso de psicólogo. Da onde? Então tá, então vamos jogar a culpa. Se você não precisa de ajuda, se você se avalia normal, que não precisa, né? Terapia é uma coisa de fresco, você não precisa, então assume os problemas, né? Quem que é o culpado? Eu. Quem que foi lá e comeu? Eu. Porque meu marido foi lá e ele tava comendo sorvete na minha frente e daí eu não consegui. Quem que foi que comeu? Foi você. Ai, mas é que ele me ofereceu, a culpa não é dele. A culpa não é do teu filho que tá comendo um negócio que talvez não é o momento de você inserir na dieta. O pai, a mãe que faz uma comida gostosa, com o cheiro, né? Ai, faz aquela lasanha e eu não consigo. Nossa, é que aí a minha mãe fez a lasanha e eu não. É culpa dela, ela que fez. Não, foi tu que você comeu, né? Ai, mas Daiane, mas é que eu tenho. Então, vamos pro tratamento? Porque ficar jogando a culpa aqui, ali, acolá, não dá, né? Ou você joga pra você, que é um erro, né? Jogar a culpa pra você, ou você procura uma ajuda pra lidar com os sentimentos. Às vezes, sim, é falta de só se organizar, criar hábitos, não, né? Mas tem pessoas que não vão conseguir fazer o que de repente eu consegui, que é pegar. Eu fiz a parte do se martirizar mesmo, dizer, não, a culpa é minha. Eu sou culpada. Eu comi, eu quis comer, eu joguei a culpa toda em mim, sabe? Porque sim, eu usei por muitos anos a desculpa que eu tinha hernia de disco, que eu tinha tendinite, que até a pedra na vesícula, uma vez eu já saí da academia por causa da pedra na vesícula. Eu disse que eu tinha medo de dar uma complicação. Da onde que ia dar? Mas enfim, era uma desculpa que eu utilizei. Então, a gente vai, não é por maldade, o corpo da gente, a cabeça é uma coisa muito louca. Você cria, alguém tem que ser culpado, né? Pra mim, funcionou jogar pra mim. Eu era responsável pelo que eu tava me tornando, então, pra mim, eu consegui me organizar dessa forma. Não foi fácil, é sofrido, é meio que um sadomasoquismo, né? Porque você acaba jogando a culpa tudo pra você e você não procura outros caminhos. Eu, pra terapia, não ia dar muito certo, porque assim como eu concordo, daqui a pouco eu já não concordo. Assim como eu tô dando essa dica hoje, amanhã eu já acho que não tem nada a ver. Então, mas, né, terapia comigo não ia funcionar. Talvez funcionasse. Talvez não sei. Mas eu achei diferente num jeito aqui. Então, quem tem esse problema, vamos ver qual que é de real, né? Se for, faça uma avaliação. Que ninguém melhor que você se conhece. Não, mas olha, não é, Daiane, falta de vontade, porque eu vou e tudo, só que alguma coisa dentro de mim que eu não consigo controlar. Então, é terapia, né? Vamos fazer terapia, vamos procurar um psicólogo, de repente eles receitam algum médico, geralmente é médico ou psiquiatra que faz, né, a medicação, um ansiolítico, eles dão alguma coisa para você ficar mais zen, eles passam algum tipo de exercício, né, técnicas que controlam isso, alguma coisa tem que ser feita. Só não fique se castigando. Ai, mas é que era 5, daqui a pouco é 10, daqui a pouco é 20, daqui a pouco é 30, e daqui a pouco vira o que virou comigo, que foram 70, 80, na verdade eu acho que 75 quilos acima do peso, né? Belezinha? Vamos procurar tratamento.